E recebemos hoje em nosso estúdio Galdêncio Torquato, consultor político e de comunicação e professor da Escola de Comunicação e Arte da USP. Muito obrigada, professor, por estar aqui. E nesse fim de governo Lula, fim de ano e começo de um novo governo e duas situações inéditas. Um presidente da República deixando o governo com 87% de aprovação pessoal, 80% de aprovação do governo dele e entrando a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Eu queria ouvir do senhor o que pode aparecer como diferencial, o fim da era lulismo e o início do primeiro governo por uma mulher no nosso país. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores da Gazeta. Certamente o Brasil vive, eu diria, um dos melhores momentos da sua história, né? Tivemos um governo realmente que conseguiu, na minha visão, não um milagre, mas conseguiu fazer o Brasil avançar, particularmente integrando a base da pirâmide ao meio da pirâmide. 30 milhões de brasileiros que ascenderam ao mercado de trabalho e subiram para a classe média. É um fato realmente inédito. O governo Lula, além de ter feito realmente aí um governo muito voltado para a área social, conseguiu também, na minha visão, desfraudar a bandeira do Brasil no cenário internacional. O Brasil passa a ser um interlocutor, um parceiro importante, inclusive, das grandes nações. Não há hoje discussão importante no mundo sem a participação do Brasil. Então eu diria que estes fatos internos e externos contribuíam e contribuem para elevar a autoestima do brasileiro. Muito bem, essa autoestima vai continuar, na minha visão, agora com um novo ciclo que se abre. Eu não diria que o lulismo, vamos dizer assim, acabará, até porque o presidente a marca presidencial Lula é muito forte na administração da própria presidente Dilma. Eu diria que haverá uma continuidade, claro, com a marca pessoal. Nós vamos ter uma presidente que não tem, vamos dizer, o carisma do Lula, o viés populista do Lula, porém tem, vamos dizer assim, um handicap que eu acho que o Lula não tem nesse caso, que é uma grande gerente. Eu diria até o seguinte, Maria Lídia, que para a área política ela vai surpreender na medida em que ela pode cobrar, vamos dizer, com mais força, com mais contundência, a área política. E ela já está surpreendendo agora, nessa fase da transição, da pressão toda que ela sofre para a composição do Ministério? Você viu? E as definições, né, que quebraram algumas expectativas. Isso é indicador de quê? Você veja, indicador de personalidade. Na verdade, eu acho que ela não se curvou e não tem se curvado às pressões contundentes dos partidos políticos. Você vê que ela tem se retraído, não tem aparecido com muita intensidade na mídia, está muito recatada. Então, eu diria que o comportamento dela é de uma pessoa que analisa, ouve pressões, recebe pressões de um lado e de outro e toma decisão, né? Certamente eu diria que ela está fazendo o ministério de maneira, vamos dizer, mais homogênea. Eu diria que o ministério da Dilma é um ministério mais linear, mais homogêneo, sem grandes estrelas, porém eu diria que é um ministério muito bem integrado, né? Então eu vejo que ela terá um papel importante no sentido de adiantar, fazer avançar o programa, eu diria, na área de obras, o programa e também, evidentemente, na área social. Mas existe aí uma apreensão. Até que ponto Dilma Rousseff ficará ou não refém dessa base tão heterogênea que a apoiou na campanha eleitoral e, principalmente, o PMDB, que tem lideranças políticas de perfis diferentes e gente muito experiente, a começar do próprio presidente do partido, Michel Temer, que nesse momento parece passarinho na muda, está caladinho, não dá um pio. Que indicador é esse? Olha, a presidente Dilma tem ao seu lado uma pessoa que é reconhecidamente, né, uma pessoa de bom senso, de equilíbrio. O Michel Temer vai exercer, na minha visão, o papel de lã entre cristais, para evitar que os cristais se atritem. Então eu diria que a presidente Dilma vai se valer muito do Michel Temer
para estabelecer uma relação profícua, eficiente e harmônica com o Congresso Nacional. Do jeito, professor, que o senhor fala, parece que Temer vai ser ali um protetor. E isso não é perfil nem de Temer e nem do PMDB. Ao contrário, o PMDB é voraz. Escuta, mas veja bem, eu tenho, de uma certa forma, acompanhado a vida política e percebo as atuações de cada, vamos dizer, partido. Por exemplo, o PMDB, evidentemente, não teria ficado satisfeito com a fatia que ele coube. Ele sai menor neste governo do que no governo que estava no governo Lula. Porém, o que é que aconteceu? O PMDB se calou. Se calou. Diante, evidentemente, da administração feita pelo vice-presidente Michel Temer. Então, realmente tem uma liderança forte do partido e que determina, eu acho que é a linguagem do partido. Haverá pressões? Haverá pressões, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que ele, com a experiência que tem, poderá administrar melhor as pressões que virão contra e o presidente Lula, com seus 87%, que já declarou em entrevista na Rede TV, no programa do Kennedy Alencar, é a notícia, que ele pode sim ser candidato em 2014. 87% de aprovação fica no imaginário ou dilui em 4 anos de governo se Dilma se sair bem? E ele sem a caneta na mão. Ele foi muito claro. Eu nunca vi um discurso tão claro quanto o de Lula. É o seguinte, o discurso dele, que eu li e, aliás, interpretei já esse discurso. Se a presidente Dilma tiver um bom desempenho, fizer um bom governo, ela será candidata à reeleição. Se houver algum problema, por alguma questão até de natureza exógena, externa, evidentemente, se o Brasil não andar no ritmo que se espera, e houver algum problema, com candidatos fortes de oposição, o que é que vai acontecer? Ele disse, Dilma, me permita que eu vou novamente entrar no jogo. Então, ele deu um recado. Tanto Lula para... é de dizer, Dilma, me permita. eu estou colocando de maneira elegante, porque, evidentemente, eu não acredito, por exemplo, Maria Lídia, que a criatura se voltará contra o Criador. Desta feita, não, porque há uma simbiose, há uma integração, há uma harmonia muito forte entre Dilma e o presidente. Eu não acredito nesta ruptura, como alguns pregam, porque o PT é mais que um partido, uma religião. E em religião ninguém discorda. Há tudo harmonia. Então eu acredito que haverá uma integração muito grande entre o presidente Lula e a presidente Dilma. Muito obrigada, professor Gaudêncio Torquato. Uma boa noite. Boa noite.